Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa repousar em nossos corações. Amados, hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. De manhã, eu tive o privilégio de levar a mensagem baseado na palavra na primeira igreja batista, da qual eu fui membro. Houve muito louvor e adoração sobre a palavra, testemunho sobre a palavra de Deus, e hoje, agora, eu quero aproveitar para dar ênfase sobre a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para lermos a Bíblia no livro de Neemias. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Eu escolhi esse livro porque este livro, Neemias, ele foi um reformador, ele foi um servo de Deus ousado e tomou posse da palavra para enfrentar vários problemas, problema social, reforma e, sobretudo, levar em frente a palavra de Deus. Neemias, nós temos três aspectos da vida de Neemias. O primeiro, a história da construção das muralhas de Jerusalém, dirigido por Neemias, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias realizou também várias reformas sociais e religiosas. Segundo, outras atividades de Neemias, como governador de Judá, Neemias sempre dependeu de Deus e foi um homem de oração. Sem oração, não há sucesso na vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional. Não há. Para o cristão, a oração é preponderante em nossas vidas. Terceiro, ele também deu ênfase à leitura dirigida pelo escriba Esdras, da lei de Deus e da confissão dos pecados do povo. Então eu convido os irmãos para tomar parte neste livro. Eu vou ler o capítulo 1, de 1 a 11. E os irmãos vão tomar parte comigo. Eu lerei um verso e os irmãos lerão um subsequente. Vamos em pé a respeito da palavra de Deus. Leia, tome posse do que você vai ler, mesmo que haja uma pequena diferença de tradução, mas o sentido da palavra é o mesmo. Neemias capítulo 1, de 1 a 11. Eu vou ler com os irmãos aqui, eu lerei um verso e os irmãos lerão o subsequente. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio se acham na província, estão em grande miséria, desprezos, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos.
temos procedido de todos corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Ah, Senhor, sejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a todos os teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós acabamos de ler a Tua Palavra, que a Tua Palavra, ela faça efeito em nossos corações, porque a Tua Palavra, ela é poderosa como um martelo que despedaça a penha. A Tua Palavra é poderosa para desfazer toda a artimanha do maligno. E nesta noite, Senhor, nós estamos comemorando, dando ênfase da Tua Palavra, porque ela é poderosa para desfazer toda a artimanha do inferno. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que a Tua Palavra ela possa fazer efeito em nossos corações. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram sentar. Amados, essa leitura que acabamos de fazer de Neemias, como eu falei no início, ele foi um homem próspero. Ele tinha uma posição especial na corte pagã. Ele foi exilado, ele estava exilado numa corte pagã. Mas diz a história que Neemias era um homem próspero, justo, temente a Deus, que quando recebeu a notícia que Jerusalém foi invadido, derrubaram os muros de Jerusalém, derrubaram o templo de Jerusalém, homens, mulheres, crianças, idosos na miséria, passando necessidade. Quando ele recebeu essa mensagem, ele ficou abatido. E o único recurso dele que ele pôde fazer foi entrar em oração, foi entrar em contato com Deus para derramar o seu coração e pedir em favor do povo que estava na miséria. Agora, observe comigo, fique com a Bíblia aberta no capítulo 1 de Neemias e observe comigo a oração deste homem de Deus. A oração deste homem de Deus. Primeiro, a oração dele veio do fundo da sua alma. Quando ele recebeu a notícia da miséria do povo, o povo sofrendo, abatido, muro derrubado, templo derrubado, Jerusalém foi arrasado pelo inimigo. Então ele começa a buscar a Deus. Ele suplicou com jejum e lágrima. Deus não se agrada de uma oração impensada. Ele levou a sério a oração, com jejum e oração. Agora, irmãos,
essa oração não foi de um dia, não foi de uma semana, não foi de um mês, foram 4 meses de oração e jejum, Neemias derramando o coração diante de Deus, para o povo se libertar e para que Deus levantasse realmente o seu povo abatido. Então Deus não se agrada de uma oração vazia, seca, profissional. Não. Ele não se agrada de uma oração impensada. Observe comigo o verso 6. Olha o que é que o verso 6 diz de Neemias 1. Ele diz assim, ele ora assim: esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele se inclui com o pecado do povo, orando pelo pecado do povo, com jejum e oração. Em outras palavras, oração sincera e séria diante de Deus. Outra coisa da oração de Neemias, que nós podemos aprender nesta noite. Neemias, ele orou sem cessar. Ele foi constante na oração. Nós acabamos de ler o verso 6. Neemias, ele orou também, confessou os seus pecados e o pecado do povo. Irmãos, eu estava lendo uma reportagem sobre essa situação da pandemia. Um especialista, ele afirmou que nós vamos ter, já estamos tendo, nessa crise da pandemia, e ela vai ser a maior crise humanitária, maior do que a Segunda Guerra Mundial. Irmãos, há muito pecado, há muita indiferença, não é? Há muito desprezo com as coisas de Deus, e Deus leva em conta isso. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu abençoarei a vossa terra. O Salmo 91, a oração que nós temos do salmista, ele ora que nenhuma praga, nenhuma peste perniciosa, nem a mortandade que assola ao meio-dia, 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. A oração dos servos de Deus, vem a proteção divina. Mas há um relaxamento, há pecado, há uma devassidão muito grande, o ridículo às coisas de Deus, às coisas sagradas, que não levam a sério. E nesta noite, que essa oração de Neemias possa ser a nossa oração. Observe a oração de Neemias. A sua fé apoiou-se somente na palavra de Deus. A palavra. Verso 9. Olha o que é que o verso 9 diz sobre a oração de Neemias. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eu vou trazer, mas se meu povo se arrepender, se me buscar com seriedade, com firmeza de coração, com quebrantamento de coração, eu vou abençoar. É a promessa. Foi a oração de Neemias.
Outra coisa, Neemias orou com total submissão. Irmãos, nós oramos na igreja muitas vezes, oração mecânica. Na hora do almoço hoje, nós estávamos para almoçar e a minha cunhada disse para minha neta: Beatriz, faça a oração. A Beatriz é uma neta que eu tenho, uma dos 6 netos que eu tenho. A oração dela foi: Senhor, abençoa meu avô, a minha avó, a minha tia, meu pai, minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Eu digo: minha filha, e o alimento? Vovô, eu esqueci. Mas foi sincera a oração dela, da criança. Nós temos que aprender com Neemias a oração. Oração, diz os especialistas, os estudiosos, que é a respiração da alma. Quando a alma é derramada diante do trono de Deus, diante de Deus, Deus ouve a nossa oração. Agora, amados, passe a página, vá para o capítulo 8 de Neemias agora, comigo. Neemias, capítulo 8. Quando Neemias orou, com total submissão, com jejum, com oração, pediu a Deus, clamou, sabe o que foi que aconteceu? Deus moveu o coração do rei, amoleceu o coração do rei, e o rei disse: o que é que você quer para ir lá? Nomeou ele para ir. Ele foi governador de Judá. Interessante que eu lendo um comentário, ele rejeitou, Neemias rejeitou o salário de governador. Nome próspero, era nome próspero, abençoado. Será que os políticos de hoje rejeitam o salário? Neemias rejeitou o salário. Ele foi, recebeu carta branca. Deus tocou no coração do rei. Ele viu uma comitiva com Neemias. Agora observe. Assim que Neemias chega em Judá, ele convoca Esdras para ler a lei diante do povo, a palavra diante do povo. Acompanhe comigo, no capítulo 8, o verso 3, aliás, o verso 1, olha o que é que diz o verso 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito em Israel. A Bíblia, a palavra, o livro da lei. Trouxesse o livro da lei. O cuidado da lei de Deus, o poder da palavra. E Esdras trouxe o livro. Acompanhe comigo agora o verso 5 do capítulo 8. O livro é aberto, o livro de Deus, o livro da lei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Verso 5 do capítulo 8. O verso 5 do capítulo 8 diz o seguinte: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo ficou em pé, se pôs em pé, com respeito à palavra de Deus. Interessante, muitas vezes o pastor está lendo, fazendo a liturgia, pregando, tem pessoas no celular dentro da igreja, hipnotizado no celular, não tem o mínimo respeito pela palavra de Deus. O povo ficou em pé e ficou atento desde manhã, em pé, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não era climatizado, o povo estava em pé, na praça. Outra coisa,
o livro é lido. Verso 8. Acompanhe comigo, verso 8. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia, a palavra, para interpretar, tomar posse da palavra. A palavra, ela nos traz promessas de cura, de libertação, de prosperidade. Tudo isso a palavra traz. De vida próspera, de vida digna com Deus, de vida de sinceridade. O povo estava tomando posse da palavra. A oração de Neemias, a compreensão correta do livro, verso 8, nós acabamos de ler. O efeito do livro sobre os ouvintes, verso 9, acompanhe comigo o verso 9. O verso 9 diz assim: Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinava, todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. A palavra estava sendo lida, o povo estava tomando posse da palavra, estava se enchendo da graça de Deus. Outra coisa que Neemias levou em consideração: a obediência para com a palavra de Deus. Obediência para com a palavra de Deus. Meus irmãos, eu estou aqui observando, eu preguei de manhã na primeira igreja, tinha um número expressivo, tinha mais do que vocês aqui. É bem verdade que tem muita gente que está ansioso, depressivo, que não está vindo à igreja. É bem verdade. Mas a igreja não estava cheia, obedecendo o protocolo de saúde, máscara, mas ela estava bastante membros, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, glorificando a Deus. O Espírito de Deus estava movendo o louvor, movendo o coração das pessoas. E eu estou vendo pouca gente. É bem verdade que tem pessoas que estão temendo de sair de casa. Mas ore para que Deus derrame o avivamento, primeiro em nossas vidas, e segundo sobre a igreja de Deus, o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Outra coisa que Neemias fez foi a obediência para com a palavra de Deus. Verso 14 a 16. Acompanhe comigo. O verso 14 a 16. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabana durante a festa do 7º mês. Verso 15. Que publicassem e fizessem passar pregão, pois todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabana, como está escrito. Verso 16. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para eles cabanas, cada um em seus terraços, e nos seus pátios, e nos átrios da casa do Senhor Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou,
porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia houve muito grande alegria. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Deus, o nosso Deus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero aqui abrir um parênteses para contar uma história para a minha vergonha e para a honra e glória de Deus. Eu, na minha juventude, eu praticava esporte, eu jogava futebol no América Futebol Clube. Hoje só tem a sede na Estrada do Arraial, em Casa Amarela. Eu tive uma juventude sadia, praticando esporte. Mas houve um problema no meu lar. O meu lar foi desfeito, meu pai deixou a casa. Dos seis irmãos, o mais revoltado fui eu. Eu fiquei abatido. Primeira coisa, deixei de praticar esporte. Enveredei por outros caminhos. Amizades tortuosas, bebidas, arruaça. E aí foi. Fui andando, caminhando para o abismo. O que aconteceu? Eu fiquei viciado na bebida, dependente do álcool. Depois, não só dependente do álcool, mas das drogas. Não só das drogas, não é? Eu tinha coma alcoólica, caía na rua de tanto beber, apagava o meu juízo. Os cachorros faziam xixi no meu rosto, cabeludo, fedorento, inchado. Tive 3 internamentos no sanatório Recife, na rua Padre Inglês. Naquela época, o tratamento para pessoas drogadas, viciadas, dependentes do álcool, de drogas, era eletrochoque. E quando minha mãe soube que eu ia levar, não é, fazer uma terapia de eletrochoque, que era terrível, ela assinou um termo e me tirou do sanatório. Eu tive 3 internamentos. Me levou para casa. Eu saía de casa, ficava pelo meio da rua, cambaleando, bebendo de novo. Mas o que é que ocorre? A minha mãe era uma mulher de oração. E ela orava. Ela orava. Senhor Deus, salva o meu filho. Senhor Deus, salva o meu filho. É a oração da minha mãe. Baseado na oração de Neemias. Eu sou fruto de oração. É por isso que eu estou dando esse testemunho. Um dia de sábado era o dia que eu bebia mais. Fazia ruaça. Era um terror do meu bairro. E teve um sábado, quanto mais eu bebia, quanto mais eu tomava droga, mas não fazia efeito. Eu senti uma agonia muito grande. De está acontecendo alguma coisa comigo. Eu estou bebendo, não está fazendo efeito. Fui para casa bem cedo. Ao chegar em casa, a minha irmã disse: o que é que está acontecendo? Uma hora dessa você em casa. Voltou para casa, o que foi que você fez? Eu tranquei a porta do quarto. Caí de joelho. E me lembrei de fazer uma oração que eu aprendi na escola dominical. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Caí, adormeci, dormi o sábado todo. Quando foi domingo de manhã, eu me levantava para tirar a ressaca na praia. Peguei o meu short para ir à praia, só que eu peguei o ônibus errado. Em vez de vir para a cidade, para Boa Viagem, eu fui para a Casa Amarela. Ainda estava doidão. Assim que eu desci do ônibus, passou um homem com a Bíblia na mão, a palavra de Deus. O livro sagrado, a lei de Deus.
Aí eu fiz uma pergunta a ele: ô irmão, onde é a sua igreja? Ele disse: meu filho, a minha igreja é longe. Eu vou para a minha igreja, eu vou tomar um ônibus, mas ali atrás do mercado, olha, tem uma igreja, Igreja Batista, Rua Santa Isabel. Aí eu fui, subi o Alto Santa Isabel, encontrei uma Igreja Batista, me sentei lá no começo, né? Daqui para lá no fim, no começo da igreja. E assim que eu sentei, correu uma moça com um caderno na mão para tomar meu nome. Eu digo: pronto, vai me levar preso, vai dar para a polícia. Eu cabeludo, fedorento, inchado, sujo, mas era secretária da igreja. Depois subiu o pastor, abriu a Bíblia, o livro da lei, colocou o dedo aonde ele ia ler, disse: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E começou a falar. Tudo que ele falava, eu dizia: aquela moça foi dizer a minha vida a ele. Ela foi dizer, tudo que ele está dizendo é comigo. Que adianta homem ganhar fama no esporte? Eu digo: olha para ele, foi ela que foi dizer. Mas era o Espírito de Deus falando através do pastor na minha vida. Eu tomei uma atitude, ainda drogado. Eu me levantei e digo: sabe de uma coisa, eu vou à frente, eu vou aceitar Jesus, antes que ele diga meu nome, chame pelo meu nome. Eu fui à frente. Quando eu cheguei na frente, ele desceu do púlpito, colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração: Senhor Deus, salve este jovem, liberta esse jovem, ajuda esse jovem, restaura esse jovem, que ele seja um pregador da tua palavra, liberta ele em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saí dali leve, caiu tudo que foi de piolho. Eu saí leve, fui para casa, tomei um banho com sabão de coco, cortei aquele cabelo imundo, aquela cabeleira imunda, vesti uma roupa limpa. No outro domingo eu estava na igreja, ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia. Aquela moça que tomou meu nome, eu achei ela engraçada, fiquei namorando com ela sem ela saber. Era secretária da igreja. O pastor, comecei naquela igreja, o pastor perguntou: olha, você quer estudar? Eu digo: quero. Naquela época, admissão ao ginásio, alguém deve estar lembrado desse. Ele pegou, fez uma carta de recomendação para o reitor do seminário congregacional, tinha o Instituto 19 de agosto. Eu terminei a admissão ao ginásio lá, depois entrei no seminário, fui consagrado a pastor. Eu comecei namorando com aquela moça sem ela saber. Hoje ela é minha esposa, mãe dos meus filhos. Hoje eu sou um pregador da palavra, porque a oração da minha mãe fez efeito na minha vida. A oração sincera chega ao trono da graça de Deus. Quando nós oramos com sinceridade, alguma coisa acontece. É por isso que eu abri esse parênteses para dar um testemunho da minha vida a respeito da oração. Neemias é um exemplo. Depois que ele fez todas as reformas, ele lembrou-se do livro da lei para ser lido. Meus amados, que nesta noite a graça, a virtude do Espírito de Deus possa preencher a cada coração nesta noite. Que o poder de Deus possa preencher todas as lacunas de cada um que está me ouvindo nesta noite. Quero agradecer ao pastor Leonardo por esta oportunidade de pregar neste dia. Foi feita uma escala, eu pertenço ao diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, já fui presidente do diretório, hoje eu sou membro do diretório, divulgo os projetos da Sociedade Bíblica.
Sociedade Bíblica, ela não ganha dinheiro comerciando Bíblia, mas é de distribuição de Bíblia. É claro que ela tem um valor. Bíblia do casal, Bíblia do jovem, Bíblia da noiva, Bíblia do noivo, Bíblia do jovem, da criança, Bíblia de todo tipo, até Bíblia para o deficiente o visual. 18 volumes, do tamanho de um homem. Sociedade Bíblica divulga isso aqui. Então eu quero agradecer ao pastor Leonardo por este privilégio de falar neste dia, dia da Bíblia, e estou muito grato por esta igreja, de ser membro desta, dirigir o culto de oração, segundas e quartas de manhã. Quero convidar os irmãos que trabalham no centro, venham orar. O irmão João Batista, sua esposa, sua cunhada, cooperam comigo aqui, e outros irmãos que trabalham aqui no centro. Que Deus abençoe e que tenha uma noite feliz e abençoada, no nome de Jesus.